Boa noite, Teunis. Boa noite, professor Wilson. Que prazer enorme tê-lo aqui conosco, que alegria. O prazer é meu, eu que estou honrado, viu? De estar Sabe que virtualmente em Goiás, em Goiânia. é uma grande honra para a gente recebê-lo, tê-lo conosco nessa noite. Queremos agradecer, sobretudo, ao Dadson, que nos deu essa oportunidade magnífica de tê-lo aqui falando para os nossos profissionais de RH que estão querendo se qualificar cada vez mais. Você sabe que no meu passado longínquo, lá de 1988, eu fui diretor de RH do Grupo Bom Preço, Olha, lá em Recife. que bacana. Trabalhei com eles lá um tempo e foi um desafio bem interessante. Eu nunca havia trabalhado em recursos humanos e eu fui convidado para participar de um processo seletivo e eu não sei o que eles viram que me escolheram. Eu, na verdade, trabalhava na área de gestão estratégica. Na época, a gente chamava um pouco de desenvolvimento organizacional, ou chamava também de OIM. Lembra disso? Organização e Métodos. Eu Essa sou era a dessa parte. época. Então, eu trabalhei um pouco nessa época. Aí me chamaram para RH. Eu disse, gente, RH é muito, muito longe do que eu faço e tal. E aí me convidaram e eu participei. E eles disseram que sim, eu tinha uma formação relativamente boa na área de matemática, na área de estatística, e a gente fez um estudo para eles, de umas projeções de rotatividade de pessoal, umas projeções, alguma coisa colocando a matemática em RH, e eles gostaram e eu passei um tempo lá com eles. Depois um outro grande amigo me convidou para trabalhar no supermercado e eu gostava muito do varejo, de vendas e tal. Aí eu mudei para um supermercado menor, mas aí numa posição melhor, porque eu fui ser diretor de operações do supermercado. Mas a minha experiência em RH foi uma experiência que eu me lembro com muito carinho até hoje, tanto que quando eu fui convidado para participar deste evento, eu falei, gente, vou fazer um déjà vu com minha participação na área de RH. Uma grande Que alegria. bacana. Eu também tive o privilégio de começar na área de RH, a minha carreira profissional. Eu saí de RH com 35 anos de idade. Eu vou contar isso depois um pouco aí na história, mas eu sempre digo que cada um, quando tem a sua história de sucesso, ele tem uma razão. E na minha, eu cheguei a presidente da Bayer Polímeros, porque eu comecei em RH. É a minha história, né? É uma história magnífica, né? Uma história magnífica. E nós vamos aprofundar isso hoje um pouco com os colegas aí, o pessoal que estiver participando. Vai ser muito bacana. Estou muito feliz e honrado de estar aí. Que bacana, que bacana. Eu gostei muito dessa pintura aí atrás. É muito bonito. É uma Muito pena que bonito. não dá para mostrar tudo, mas é uma parede inteira com a frase do Freud, né? Quando a dor de não estar vivendo for maior que a dor maior que o medo da mudança, a pessoa muda. Não, mas eu estou dizendo é da dele também, Ah, sim, essa aí, desculpe. a do Teunis. Vou dar uma clareada nela aqui, para vocês verem. Linda. Cada um tem a sua fantasia. Eu vi isso Muito numa linda. galeria de arte e eu perguntei para a pessoa que estava vendendo, eu falei, o que é isto? Ela falou, não, é uma obra de arte. Eu falei, pois eu estou vendo uma mulher maravilhosa, essa silhueta para mim é feminina. E trouxe para casa. Ela falou, puxa, se eu soubesse, acho que eu já teria vendido antes, viu? Duas coisas maravilhosas. Eu cheguei aqui na sala e herdei esse que está aqui atrás, mas ele também é uma grande incógnita para mim. Essa é a minha sala de trabalho aqui na Unialva. Olha, Ele traz uma imagem
que traduz, na minha opinião, eu já pensei aqui tantas coisas, por exemplo, aquilo lá, aqueles 4 primeiros, ali podem ser uma chaminé de fábrica, né? Aquele de baixo pode ser alguma engrenagem na indústria, uma cerca que limita, o vermelho ali pode ser um pouco de humanidade. Eu consigo ver algumas coisas assim desse quadro abstrato, que na verdade é um pouco o que eu quero ver, né? Mas eu gosto muito de pintura, eu gosto muito da expressão artística, né? Quando o artista se exprime e as múltiplas possibilidades de interpretação. Agora que você falou, eu consigo ver a mulher no seu objeto aí atrás. Eu vejo muito claramente. Mas, Wilson, vamos nos tratar por você. Claro, por favor. Aqui, eu ouvindo a sua explicação e do seu quadro, na verdade, eu vi um teclado de piano e embaixo, naquelas bandeirinhas brancas, eu vi as bandeirinhas daquele artista Volpe, que pintava sempre com bandeirinhas, né? Os quadros dele tinham sempre bandeirinhas. Você vê como é que o bonito da arte é isso, né? Que a gente pode viajar, não é? Exatamente. As bandeirinhas e o piano dão a noção de que você é uma pessoa mais alegre do que eu. Não, com certeza não. Olha só, eu vi uma fábrica com poluição, eu vi cerca, eu vi sangue, né? Eu vi engrenagem, e você viu um piano, as bandeirinhas do Volpe, né? E aí você traz essa alegria, né? É um pouco isso. Talvez depois de um dia de trabalho aqui muito exaustivo, mas eu consegui ver a sua mulher. Se você quiser, eu posso dizer como eu vi a mulher, para ver se é coincidência com a sua. Esse triângulo aí em cima, eu penso que é exatamente o ventre da mulher, e as duas partes são as coxas dela. Né? Isso mesmo. Assim que eu vejo. Então, a cor também é uma cor forte, que pode significar mulher, né? Que bom, que legal. Pois é. Estamos prontos, viu? Quando quisermos começar, Dadson, você é o nosso anfitrião e o nosso mestre de cerimônias. Comande aí a nossa atividade de hoje. Maravilha. Eu acho que a gente pode começar. Uma das coisas que tem bastante no livro do Teunis é a pontualidade. Então, a gente precisa seguir o nosso mestre. Nós temos aí 33 pessoas, nós entrando aí, vamos chegar nos 37, né, por aí, 38. Então, eu acho que a gente pode começar. Aí seria bom a abertura com o senhor. Aí me passa, eu vou falar um pouquinho sobre o projeto aqui da Unialfa, o convite que eu recebi, um pouco do Teunis, vou ler o currículo dele, vou passar a bola. Ele vai fazer a primeira parte da palestra e na segunda eu vou fazer algumas entrevistas aí com ele, de frente com o Bial, de frente com o Dads. Que bacana, que bacana. É a terceira vez que eu li o livro, então está na ponta da língua, viu, professor? Que bom, que bom. Nós podemos, então, começar? Podemos. Todo mundo já nos vê, então. Todo mundo já nos vê, Flávia? Ótimo. Então, eu quero desejar boa noite a todos e a todas que estão conosco hoje, né? Nesse momento tão importante para a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Unialfa, num nível mais específico e num nível mais amplo da própria Unialfa, né? A Unialfa é uma instituição que brotou, Teunis, de um grupo empresarial, né? Então, é um pouco o sentimento brotando do concreto, né? É a flor que nasce na indústria. Enfim, é algo que pode ser mais
uma atividade que se recicla e que volta para a indústria para ensiná-la também a viver, né? Então, é algo bastante interessante essa análise, essa percepção um pouco do artista, né? Que enxerga nessas relações coisas belas, coisas bonitas, né? A relação da Unialfa com a indústria, a relação da Unialfa com o comércio, com os serviços, com as atividades regionais, nacionais e internacionais, é um pouco o que nos dá beleza, o que nos dá cheiro, o que nos dá odor de flor, né? de encantamento e tal. Então, para a nossa pró-reitoria de pós-graduação em pesquisa, é uma grande alegria. O nosso chanceler, Sr. José Alves Filho, nos fala sempre da vontade dele cada vez maior de trazer para a sociedade uma contribuição da indústria, uma contribuição do comércio e dos serviços, para que a sociedade possa beber nessa água que sai da prática industrial, da prática que a gente vê, como eu aqui atrás do quadro, uma coisa concreta. Mas, enfim, eu quero, depois de dar as boas noites a todos e a todas, desejar as boas-vindas, dizer que nós vamos continuar apoiando situações como essas, encontros como estes, e que certamente podem contar conosco. Flávia, que é a nossa gerente de vendas e que tem feito um belíssimo trabalho também. Eu gostaria de terminar essa minha introdução, essa minha apresentação e essas boas-vindas fazendo uma referência muito especial, que é o do nosso coordenador do curso de Gestão 4.0, o Dadson. O Dadson é uma pessoa que está conosco já há bastante tempo, conhece a Unialfa muito bem, e quando recebeu o nosso convite, aceitou de muito bom grado. É uma pessoa que, como nós, tem um carinho muito grande pela nossa instituição. Já esteve conosco, já trabalhou conosco, trabalha e continuará trabalhando. Não só porque ele é um líder na região, ele é o nosso presidente do capítulo, né, de Goiás da Associação Brasileira de Recursos Humanos, da BRH, como também é um amigo da Unialfa, né? Então, Dadson, você é novamente muito bem-vindo à nossa casa. Por favor, sinta-se muito à vontade. É uma honra para a Unialfa recebê-lo como coordenador desse curso, que eu tenho absoluta certeza, nesse momento que nós vivemos hoje, que você fará um fantástico trabalho conosco. E que esse trabalho não será para uma, para duas, para 5, para muitas turmas, para muita gente da região que precisa se qualificar, precisa acompanhar as mudanças tão rápidas que nós temos, sobretudo depois do evento da pandemia. Nós antecipamos décadas de desenvolvimento com a pandemia. Nós conseguimos fazer isso sem querer. Nós imaginávamos que daqui talvez a 10 anos nós tivéssemos uma quantidade maior de aulas à distância, cursos híbridos. Nós, de repente, temos 100% de aulas à distância, no mundo inteiro, não é? E aí nunca mais nós vamos querer ter aquelas aulas 100% presenciais. Nós vamos voltar para um meio termo de momentos híbridos, não é? De presencial, de cursos à distância, parte presencial, aproveitando desses dois mundos o que nós temos em cada um deles, de melhor, não é? Então, é com essa alegria, com essa felicidade que eu agradeço pela sua iniciativa, pela sua presença, pela sua participação, né, como coordenador. E você já nos traz esse belíssimo presente, essa belíssima alegria, que é o Teunis Marinho, que nos brinda hoje com esse conhecimento. Quando eu vi o tema da palestra dele de hoje, desse webinar maravilhoso, eu fiquei encantado. Será que alguém de RH pode realmente virar presidente, não de uma empresa ali do bairro, não de uma empresa importante aqui no mercado de Goiás, de Goiânia, mas uma empresa do porte de uma das maiores empresas do mundo, né?
presidente de uma das maiores empresas do mundo. Mas não é de um mundo flexível, frágil, é de um mundo alemão, né? Eu fui professor de uma universidade alemã, como professor visitante, convidado, e conheci um pouco da cultura alemã, da densidade da cultura alemã, né? Uma cultura que não tem acordos conchavos, não tem jeitinhos brasileiros. O alemão é focado essencialmente na competência, no mérito, no desempenho, no resultado. Eu perguntei a um colega alemão da universidade que eu trabalhei o que ele achava que, diferentemente da Grécia, porque, diferentemente da Irlanda, da Espanha, de Portugal e de parte da Itália, né, a Alemanha não tinha sido vencida pela crise de 2008. Qual é esse segredo da Alemanha? É só a pujança do capital alemão, a força dos investidores alemães, das grandes indústrias? Ele disse, não, meu amigo, na Alemanha nós trabalhamos muito, poupamos muito, consumimos pouco, e esse é o segredo do sucesso, não é? O mérito é a nossa grande bandeira. Então, ser presidente de uma empresa desse porte e deste país é algo realmente que não é só para alguém que veio de RH, é algo que demonstra uma pessoa de muita competência, de muita capacidade, muita disciplina e todos os adjetivos que eu pudesse colocá-lo. Muito bem-vindo. Eu gostaria que esses encontros fossem repetidos, que você passasse a ser um dos nossos frequentes parceiros, né? Que isso pudesse ser repetido. Eu só para finalizar de verdade, aproveitando a ideia do Dadson, eu falei, eu vou copiar a ideia do Dadson. Eu vou convidar um amigo meu que não foi, que ainda é presidente de uma empresa multinacional alemã. Eu conheço, posso dizer que sou amigo do André, que é presidente da Siemens. E aí mandei uma mensagem para o André, disse, André, como é que está seu tempo? Você teria condição de fazer uma intervenção aqui, um webinar conosco aqui na Unialfa? Ele disse, meu amigo, nenhuma possibilidade. A minha agenda do ano que vem já está lotada. Então, assim, eu peço mil desculpas, mas eu não posso. Então, Dadson, depois você precisa me ensinar qual é o segredo para conseguir trazer o presidente de uma multinacional do Porto da Baia para fazer palestra, porque eu não consegui. Um bom evento para todos nós, um grande abraço. Eu devolvo a palavra ao nosso coordenador querido, Dadson. Muito obrigado, professor Wilson. Obrigado mesmo pelas boas-vindas e bom retorno, né, à Unialfa. Eu sou muito grato à Unialfa. Eu comecei a minha carreira como docente aqui, há 11 anos atrás. A universidade me fez esse convite para ser professor no módulo da pós-graduação também, na época de gestão de pessoas, e de lá eu nunca mais parei, né? Sempre nessa área da docência, complementando aí, sempre como executivo. Então, eu tenho muita gratidão e eu fiquei muito feliz com o convite quando a Flávia me ligou, a Zélia, né, que sempre está conosco, que também lembrou do meu nome, para conduzir esse projeto. E esse projeto está muito bonito, no sentido de trazer, de fato, o que o RH estratégico precisa saber. E não as ferramentas tradicionais de recursos humanos que precisamos saber, mas a inovação, a tecnologia a nosso favor. E ainda mais nesse momento de tanta necessidade de atuação dos RHs, né? Eu sempre digo nos nossos congressos, o RH evoluiu de 2020 para cá de uma forma que ninguém imaginava, né? Nós aprendemos fazendo, ensinamos fazendo, né? Com essa questão dessa pandemia. Então, esse curso com esses 18 módulos que vão acontecer no decorrer desse projeto, ele vai trazer tudo isso e muito mais coisas, mais inspirações. E o Teunis, eu fiz o convite para ele, e ele vai ser o nosso paraninfo aí da turma, nosso padrinho. Teunis realmente é um grande amigo, eu estou muito satisfeito de estar novamente aqui. Eu tenho muito orgulho e encho a boca para falar que eu tenho um amigo, Teunis Marinho.
E falo isso porque lá em 2016, eu acho que Deus, o universo, eles nos dá algumas oportunidades. E chego eu numa reunião, recém-chegado à BRH Brasil, como acho que a primeira ou segunda reunião da BRH Brasil, eu empossado presidente em Goiás, e aí nas divisões lá, que nem sei como acontece, não é por ordem alfabética, né? Não sei como acontece, coloca-me ao lado do Teunis, né? E aí presidente da BRH São Paulo, né? Nesse primeiro momento eu falei, nossa, estou ao lado do presidente da BRH São Paulo, é uma referência, né, para todos nós. E aí eu fui conhecendo em 2 dias quem era o Teunis Marinho. E eu fui conversando e fomos falando. Eu não sabia tanto dele, tu sabia quase nada de mim. E no final do segundo dia, que eu nunca vou esquecer, ele me fala do livro. Esse livro, eu tenho ele aqui até hoje, está aqui, a data do dia 26/11/2016. Autografou e disse: é com muito carinho que eu te entrego esse livro, e eu tenho certeza que vamos construir uma bela amizade. Foi no intervalo ali de almoço ou café, não sei. E, de fato, isso aconteceu. Quando, em 2017, estávamos aí com uma dificuldade muito grande, Zélia estava no nosso congresso, era um congresso que era mais modesto, não é o que se tornou, e foi o meu primeiro congresso como presidente em Goiás, e eu não podia jamais de perder a oportunidade de chamar Teunis Marinho, né? Que já tinha lançado esse livro, já tem essa história maravilhosa. E naquele dia que montamos a grade, eu gostaria de fechar com chave de ouro, o segundo dia do congresso. E aí lembro que foi uma preocupação, mas fechar o congresso, será que vamos ter público? E fechamos com chave de ouro de verdade. O auditório estava cheio, com uma palestra maravilhosa. E essa amizade, ela permaneceu. Então, ele voltou pelo CIE, e então eu fico muito grato quando eu liguei para ele, falei do curso, ele gostou do curso da Unialfa, e aí falei com a Flávia, por que não a gente fazer esse webinar e ele contar essa história, essa trajetória, que é uma inspiração para todos nós. É uma inspiração para mim como executivo, é uma inspiração para mim enquanto a BRH, é uma inspiração, hoje eu estou na cadeira de conselho consultivo da BRH Brasil, foi uma indicação também do Teunis, logicamente do presidente Paulo Sardinha, e então eu só tenho a agradecer, a elogiar e a valorizar essa nossa amizade. Antes de passar para o Teunis, antes de falar rapidamente aqui do currículo dele, eu tenho um convite para te fazer. Você que está aí, nós vamos sortear 10 livros. 10 livros que foram doados pelo Teunis, 10 livros dele, né? O livro que nós vamos falar hoje, que é Sonhar Alto e Pensar Grande. E para você participar desse sorteio, você tem que correr lá no Instagram do Teunis Marinho, e você vai fazer um comentário, qualquer comentário, sobre essa palestra ou não, e marca, por gentileza, os perfis da Unialfa, arroba Unialfa Pós, arroba Dadson Moraes e arroba Teunis Marinho. Você já está concorrendo. E aí a equipe de tecnologia do Teunis já vai estar aqui no final dessa palestra para sortear, já para falar dos sorteados desses 10 livros que gentilmente foram doados pelo Teunis e vai ser doado para uma instituição de caridade que a Unialfa tá escolhendo aí para ser doado o valor, né? O valor vai ser doado. Então, minha gente, o seguinte, Teunis Marinho, ele atual presidente do Conselho Deliberativo da BRH Brasil, gestão 2019-2021, membro da Fiesp-Corte, Conselho Superior das Relações do Trabalho, membro do Conselho Consultivo do CIE, membro do Conselho Curador da Rede Cristã, conselho do Grupo G3 de RH e autor desse best-seller, né? Olha que delícia isso, né? Além de ser a história toda contada em um livro, ainda se tornou um best-seller, né? 2016 que ele me deu esse livro, não imaginava, né? E eu fui acompanhando a evolução de tudo isso. Então, para a gente é um grande orgulho. Já foi presidente da BAIA, que ele vai falar aqui hoje. Por lá ele foi diretor-geral da América Latina,
da divisão de plástica e engenharia do grupo também, diretor-geral de finanças e administração, teve um período aí na Alemanha, foi gerente de produtos na parte de herbicidas, foi diretor de recursos humanos, mas começou como assistente, que ele vai contar lá para nós também, né? Além disso, teve uma grande participação na BRH São Paulo como presidente, como conselheiro, na Movesa também, que é Motores e Veículos do Nordeste, e membro da diretoria do Sinproquim, e membro da Comissão de Negociação Sindical da Fiesp, isso em 1993 a 1985. Teunis, seja novamente bem-vindo e muito obrigado por tudo, principalmente por ser a pessoa que é tão iluminada. Olha, não é fácil começar uma palestra já emocionado com tantas palavras de carinho e, no final, quando estiver terminando tudo, eu vou contar um segredo para vocês sobre a Unialfa que vocês não sabem ainda, nem o Dadson sabe. Vai ficar para o final, tá bom? Mas é muito bacana. Professor Wilson, muito obrigado pelas suas palavras, realmente me tocaram. Eu estou me sentindo em casa. O Dadson é um grande amigo, a Flávia é muito competente para organizar a parte da logística de todo esse acontecimento. E nós temos 46 pessoas já nos assistindo. Para vocês também um grande abraço e eu espero que vocês, no final, digam que, olha, tem a desembargadora doutora Maria Cristina Mattioli, que é presidente do Conselho Superior de Trabalho da Fiesp, ou seja, na Fiesp ela é minha chefe, e eu faço parte da Fiesp também. Ela está aqui assistindo. Muito obrigado, Maria Cristina. Fico muito feliz, viu, com a sua presença. Ela já mandou um tchauzinho aqui. Mas, então, voltando, eu queria dizer para vocês, começando um pouco pelo final, sabe? Eu tive um avô, Alfredo Baronto, que quando eu tinha uns 14 anos de idade, ele vinha de vez em quando para São Paulo, ele morava em Minas, né? E ele não me chamava de Teunis, ele me chamava de Teninho. E eu, com meus 14 anos, gostava muito do meu avô, e um dia, aqui em São Paulo, no jardim da minha casa, assim, na calçada, estava passando uma carroça com um carroceiro e um cachorrinho em cima, e meu avô, do nada, falou assim: Teninho, você está vendo aquele carroceiro? Eu falei: tô, vô. O que tem? Fiquei pensando o que tem dentro da carroça, o que meu avô quer me contar, não entendia o que era. Ele falou: olha, eu fico observando meus netos, ele tinha 12 netos naquela época, eu acho que você é um menino que vai se dar bem, eu fico observando o seu jeito, não sei o quê, olha, confio, porque eu acho que vai funcionar com você. Mas eu queria que você esquecesse isso. Eu não entendi nada. E ele falou: se um dia você se der bem, você não se esqueça que é a pessoa mais rica, mais importante, mais poderosa, mais chique do mundo, quando morre e dá 24 horas, ela fede igual aquele carroceiro quando morrer. A morte nos iguala. E, curiosamente, eu fui galgando o meu espaço na minha vida e sempre lembrava disso quando eu ganhava uma promoção, um novo desafio, que a gente tem que ficar com os pezinhos no chão e ser de carne e osso, porque o nosso fim vai ser esse mesmo. E, dentro dessa ideia, eu queria mostrar para vocês, nós temos 47 pessoas aí nos assistindo, eu não sei se vocês sabem, existia este documento no Brasil, que aqui dá para ver melhor, olha, para quem quiser observar, que eu queria mostrar para vocês. É esse aqui, olha. Carteira de Trabalho do Menor. Este documento existiu no Brasil. Quando um jovem fazia 14 anos de idade, ele ia no Ministério do Trabalho com ordem do pai e tirava este documento. Esse cara é o Teunis. Com 14 anos de idade, tirando a sua primeira carteira de trabalho. E, com 14 anos de idade, com o seu primeiro contrato de trabalho. Está ali, 1965. Era tudo escrito à mão. Eu fui trabalhar numa indústria de autopeças no bairro do Belenzinho, na zona leste de São Paulo, que se chamava Bianco e Savino Indústria de Autopeças.
como office boy. Na verdade, o cargo que está escrito aí é arquivista do departamento pessoal, mas era office boy. Eu saía fazendo serviço para a empresa, para o chefe, para a secretária, com 14 anos de idade. Por que isso? Porque eu achava que a mesada que meu pai me dava era muito pequena. Esse dinheiro não dá para nada. E o meu pai, com toda a sabedoria, falou para mim: meu filho, você não é filho único, nós somos 4 filhos nessa casa. Eu não posso te dar mais, porque o que eu te dou, eu dou para os outros 3 também. Se você quiser, você vai trabalhar e ganha seu dinheirinho. Você só não pode parar de estudar. Isso eu não admito. Mas trabalhar você pode. Daí eu arranjei um emprego de meio-dia de office boy nessa indústria de autopeças. Bom, hoje, agora no dia 5 de agosto, daqui 1 mês e meio, eu vou fazer 70 anos de idade. E como vocês veem, eu estou longe de estar um velhinho sofrido, né? E começou a trabalhar com 14 anos de escravidão, né? Isso no Brasil hoje, a pessoa que contratar é até presa, né? Isso é uma escravidão de menores e tudo, não pode fazer isso, né? Mas, ao mesmo tempo que não pode, você vai em regiões aí distantes do Brasil, existem crianças escravas mesmo, que não ganham nem para comer e têm que trabalhar, né? Enfim, assim começou a minha vida e até hoje eu estou trabalhando, tenho minhas atividades e, graças a Deus, Deus tem sido muito generoso comigo e com a minha saúde. E chegando agora ao ponto, Dadson, quando você fala do meu livro, né, que eu tenho realmente muita honra, né, ele entrou a partir da 6ª, ele foi categorizado como best-seller pela quantidade vendida no Brasil, contada pela revista Veja e pela Publish News, né? E essa aqui é a 8ª edição, graças a Deus vai sair a 9ª agora em breve. Este livro, ele teve um propósito. Eu sou brasileiro. Quando eu fui nomeado diretor da Bayer na Alemanha, eu fui lá para ficar 2 anos, fiquei quase 9, eu fiquei 8 invernos morando e trabalhando na Alemanha. Não era estudante, não era estagiário, eu tinha que trabalhar e fazer gol para o time, né? Era uma função, eu comecei como vendedor, trabalhando como gerente de produtos herbicidas na área agroquímica da Bayer. Depois eu fui trabalhar na área de óxido de ferro, que é um produto químico orgânico. Eu não vou torturar vocês sobre os detalhes desse produto, mas como vendedor na Europa desse produto. E me tornei diretor mundial desse negócio da Bayer na Europa e depois no mundo inteiro. A parte comercial foi a minha diretoria, né? E se vocês me perguntarem, bom, mas você tirou lá um númerozinho da sorte, como é que você conseguiu isso, né? Foi trabalhando e tendo uma grande sorte de fato. A Europa entrou em recessão quando eu assumi essa diretoria. Então, tudo ia para baixo. Eu falava, meu Deus, agora só vai para baixo, como é que eu faço isso levantar? Não é possível. E procurei, tive ideias, né, de sair mundo afora e conseguir ganhar dinheiro para a nossa empresa, para a Bayer, quando as coisas iam mal economicamente na Europa. Isso tem toda uma história que eu conto com alguns poucos detalhes. E onde eu queria chegar, Dadson, que quando eu fui nomeado diretor, que lá chamava-se procurador-geral na Alemanha, o diretor de RH me chamou, isso está no meu livro, e falou, senhor Teunis, agora o senhor é um dos nossos. Eu fiquei um pouco assustado com a notícia que ele deu, porque eu já me sentia um da Bayer desde o primeiro dia que eu comecei a trabalhar na Bayer aqui no Brasil. E ele falou, agora você é um dos nossos. Achei estranho aquilo, mas falei, poxa, vamos ver, né? Vou ouvir até o final. Ele falou, não, agora o senhor aqui faz parte da direção da empresa e o senhor está agora tendo um contrato alemão, não é mais um contrato provisório de um brasileiro aqui e tal. E o presente que nós queremos dar para o senhor é um processo de naturalização à nacionalidade alemã. E eu não podia deixar de dar resposta naquele minuto. Eu não podia falar, vou pensar, amanhã eu falo para o senhor, me dá um tempo aí, né? Eu tinha que bater na mesa. E eu falei para ele, senhor fulano, primeiro, muito obrigado pela honra, né, da Bayer querer me ajudar, de conseguir um passaporte alemão para mim, mas eu vou dizer para o senhor, eu não posso aceitar isso. E ele olhou com os olhos assim abertos para mim, tipo assim, esse cara, eu acho que ele pensou, está me devolvendo um presente que eu dei para ele. Parecia que ele me deu uma caixa toda bonita e eu falei, não vou abrir, e empurrei de volta para ele. Ele ficou atônito.
Eu falei, o senhor me perdoe, né? Mas eu não posso fazer isso. E daí ele tentou usar uma argumentação técnica. Ele falou assim, olha, esse teu passaporte brasileiro, o senhor visita o mundo inteiro. Eu fui para 58 países do mundo, vários, 6 vezes, 8 vezes, muitas, um ou outro só 2, 3 vezes, trabalhando pela Bayer. Ele falou, todo lugar que o senhor vai, naquela época, o senhor vai aqui na França, o senhor tem que fazer visto. O senhor vai para a Inglaterra, tem que fazer visto. Né? Então, nós vamos facilitar a vida do senhor. Né? E eu falei para ele, o senhor me perdoe, mas eu não posso fazer isso, porque esse é o preço que eu vou pagar por ser brasileiro. Esse problema não é da Bayer, é meu. Eu nunca deixei de viajar ao mundo com meu passaportezinho brasileiro, entrando na fila do consulado, pegando visto. A minha vida é essa, eu sou brasileiro. Né? E ele deu uma insistida, eu falei, olha, o senhor me perdoe, eu vou contar uma história para o senhor que existe no Brasil, que daí contei para ele a história e falei, olha, se eu pegar um passaporte alemão, eu vou me tornar um uísque paraguaio, ou seja, um alemão falsificado, porque eu não sou alemão. Eu nasci em Minas Gerais, numa cidade de 14 mil habitantes, chamada Alto Rio Doce, próximo de Barbacena, São João del Rei, Tiradentes. Local de nascimento, Alto Rio Doce. Nacionalidade, alemã. Não sou alemão. Eu sou mineiro, brasileiro, meus pais, minha família, eu não posso fazer isso. Eu fui para casa, contei na época para minha esposa, falei, olha, eu acho que a situação vai piorar para mim na Baia, porque eu neguei a nacionalidade. Deu um estresse de uns 4, 5 meses, e quando tinha festas dos diretores de final de ano, de Natal, eu estava lá na festa e encontrei com o diretorzão, que tinha feito essa sugestão para o diretor de RH me dar. Falei, agora não tem jeito, ele está vindo de lá e eu de cá, nós vamos bater um no outro. E nos encontramos. E ele falou para mim, em bom alemão, né? O senhor fulano falou para mim da sua situação, que o senhor não quis e tal, né? Eu confesso que eu achei estranho, mas está tudo certo, viu? O senhor mostrou uma personalidade forte que a gente nem conhecia tão forte assim. E aí eu estou com o meu passaporte até hoje, brasileiro, graças a Deus não mudei. E tem um detalhe, em processo de naturalização, você tem que ir na Alemanha, no cartório, jurar a nacionalidade alemã e entregar a brasileira. Você não pode ter dupla nacionalidade. Quem pode ter dupla nacionalidade é quem tem sangue alemão. É filho, neto, faz o processo e tal. Mas eu, Baronto Marinho, né, alemão, eu não poderia, eu teria que ficar com isso até a morte. E, graças a Deus, essa é a história que eu posso escrever num livro do meu país. E, voltando ao tema, antes de passar para alguma pergunta que você queira fazer, Datsun, quando eu escrevi esse livro, eu pensei, meu Deus, eu tenho que ajudar um pouco o meu país, o meu Brasil, que é tão sofrido, é tão difícil, não é fácil, né? Nós não precisamos nem falar muito sobre tudo que a gente vivencia nesse país. E eu pensei que uma maneira seria escrever um livro. E escrevi esse livro, e fiz uma promessa. Eu não sabia o que ia acontecer com o destino desse livro, fiz uma promessa. Eu rezo sempre para rezar, para dormir à noite, e eu pedi ao meu Deus, né? Falei, Deus, eu vou escrever esse livro, né? Eu não sei se vai dar certo, eu espero que o Senhor me ajude, que as coisas caminhem bem. Se der certo, eu quero deixar aqui dito que eu não quero um tostão dos direitos autorais desse livro. Esse livro eu quero doar para instituições de caridade que mexem com crianças. E para Deus a gente não mente, não é? E eu fiz isso e não é muito dinheiro. Numa das palestras que eu fiz por aí, uma pessoa veio e falou assim, mas quanto é que é mais ou menos que o senhor ganha? Eu falei assim, olha, eu não vou falar para você quanto é, mas daria até hoje para ter comprado um carro, mas piorzinho do que o carro que eu tenho. E assim ficou a brincadeira, e esse livro é realmente uma missão que eu me sinto imbuído nela de fazer alguma coisa dentro das minhas possibilidades para o meu país, né? Então, essa é a história, e fui tão ajudado com tantas pessoas generosas que o meu livro, em 4 anos, chegou a 8 edições. Se Deus quiser, a editora Gemé avisou que vai sair a 9ª, tornou-se best-seller, os mais vendidos na revista Veja. Quando saiu nos mais vendidos na revista Veja, ele foi para o Faustão, lá que ele faz aquele negócio da biblioteca. Eu estava na Suíça viajando, começou a entrar um monte de WhatsApp, olha o seu livro aqui e tal. Eu fiquei todo feliz, né? Enfim, eu tenho muitas alegrias com esse livro, mas principalmente as mensagens dos leitores que mandam para mim, que eu publico na internet, né? Tem um Fala Leitor, eu copio lá, ipsis literis, o que eles me mandam. É muito gratificante.
Maravilha, Deus. O livro, ele traz uma história de vida, né? Que logo depois que eu fizer esse comentário, eu gostaria que você falasse sobre o seu primeiro emprego, né? Que foi ajudando lá a sua mãe a cuidar dos seus irmãos. Primeiro irmão, depois o segundo, né? Eu achei aquela história linda e eu acho que ensinou valores para muita gente que leu. Eu tenho certeza que eu aprendi muita coisa. É lição de vida. Mas antes de passar para esse primeira experiência, eu tenho várias aqui, eu pedi ao Gumaê Carvalho, que foi editor da revista Melhor, Gestão de Pessoas, extremamente renomada, e eu pedi para ele, eu falei, eu posso citar o que você escreveu aqui no livro do Teunis, fazendo uma referência ao livro? Ele falou, pode usar. Então, está autorizado. E ele fala, por que eu vou citar? Porque eu acho que de todas, o que eu mais identifiquei dessas citações, dessas pessoas que participaram, né? Extremamente importante, Joel Dutra, Leila Nascimento, Marcelo Munirato, José Augusto Figueiredo, Daniela Diniz, e eu achei essa do Gumaê, assim, que falou comigo, lendo o livro, pela terceira vez. Teunis parece subverter Carlos Drummond de Andrade, que afirmava que as montanhas escondiam o que era Minas Gerais. Mineiro de Alto do Rio Doce, ele escancara as súbitas e em alguns casos descidas, as subidas e em alguns casos descidas das montanhas da vida corporativa e leva ao leitor em uma série de andanças lições valiosas para a vida e a carreira, aprendidas desde a infância à mesa de RH aos seletos grupos de CEOs. Então, começando pelo começo, conte-nos a sua primeira experiência, que não foi profissional, né? Mas foi uma experiência de trabalho, né? Ela não teve carteira assinada, mas ela te deu trabalho, te deu, com certeza, muitos valores. Muito bom, Dadson. Olha, quando a gente fala trabalho, né, emprego, você pressupõe que a pessoa ela tem uma qualificação, que ela tem um contrato, pode ser tácito ou verbal, mas que ela tem que cumprir aquela obrigação, e se ela cumprir e for bem avaliada pelo seu chefe ou pela sua empresa, ela recebe uma compensação, que é em forma de salário, gratificação, etc. Isso é um trabalho, né? E se isso é assim, o meu primeiro emprego, eu tinha 4,5, quase 5 anos de idade. Eu cumpria todas essas obrigações. Eu tinha uma atividade que tinha horário, eu tinha uma tecnologia que eu precisava dominar para fazer aquele trabalho, né, um job description, que eu não podia errar, né, e recebi uma recompensa. E o que era isso? Nós somos 4 irmãos na minha família. E um dos meus irmãos, o primeiro que nasceu, eu sou o segundo, ele nasceu diabético. Mas naquela época não se identificava, não se diagnosticava diabetes de uma maneira simples. O mundo era diferente, isso foi em 1950. O meu irmão era um menino que não crescia, doente, desmaiava, tinha uma halitose assim, diferente na boca, enfim. E era um menino que estava assim, sempre naquela morre, não morre, ninguém sabia o que era, né? E com 5 anos de idade ele foi diagnosticado que era diabético, em Belo Horizonte. E ali começou todo um tratamento. Para vocês terem uma ideia, naquela época a insulina era feita de hormônio equino, de cavalo. Não existia ainda sintetização da insulina, né? E a minha mãe todos os dias tinha que aplicar insulina no meu irmão, no rodízio de 6 locais, né, nos 2 braços, nas 2 nádegas e nas pernas, na coxa e também nos músculos perto do umbigo, ali na barriga. E ela fazia aquele rodízio, e vocês sabem, né, naquela época, seringa era uma que você não podia perder nem quebrar, que vinha da Inglaterra, custava caríssimo, você tinha que ferver na água para desinfectar. As agulhas, a minha mãe pegava um copinho com sapólio e ficava lixando para ela não ficar rombuda, e tinha que durar 6 meses, porque era caríssimo também. Enfim, era isso a nossa vida com esse meu irmão. E a minha mãe rezava muito, e é muito corajosa, e ela falava assim, eu não vou enterrar um filho. E cuidava do meu irmão. Daí nasceu a minha irmã, e nasceu o caçula diabético. O mais velho e o mais novo diabéticos.
E aí eu tive a grande oportunidade profissional da minha vida, que era cuidar do meu irmão caçula, enquanto a minha mãe cuidava do mais velho. Eu acordava com ela todos os dias às 6 horas da manhã, ela não me chamava de meu filho, está na hora, acorda, ela falava, meu amiguinho, está na hora, me dava um beijinho, eu levantava da cama, ia com ela para a cozinha, muito com brincadeiras e tudo com humor, né? E fazia esses exames do meu irmão caçula, enquanto ela fazia do mais velho. Eu só não podia aplicar injeção, ficava doido para aplicar, mas não podia, porque eu não tinha ainda know-how para isso, né? E eu fazia tão bem o meu trabalho que eu fui promovido. Eu me tornei encarregado de não deixar meus 2 irmãos comerem doce em festas de aniversário. Então, quando a gente ia para as festas, né, eu ficava de olho nos meus irmãos, que eu não podia comer açúcar, não podia comer doce, né? Minha mãe nunca me pediu, mas com isso eu criei o hábito de não comer doce, porque eu tinha vergonha de comer e falar para eles não comer. Minha mãe não me pediu, foi uma coisa assim que eu decidi e que acho que me ajudou muito na vida, porque até hoje eu não como doce. Como assim, a minha esposa que está aqui por perto, a gente vai em festa de casamento, ela quer experimentar de cada um, né, de cada qualidade, um tipinho para comer, então geralmente são uns 20, assim, mais ou menos, né? E ela fala, come, só eu que como, come, fica com raiva que eu não estou comendo. Daí eu falo, meu amor, faz assim, na hora que você comer os seus todos aí, falar assim, tem um mais delicioso, traz um que eu como com você, esse mais gostoso. Então a gente faz esse acordo e o casamento funciona bem, né? Mas ali foi o primeiro momento que eu realmente tive essa oportunidade, entre aspas, profissional, que era ter responsabilidade e cuidar desses meus irmãos. A minha mãe já faleceu, ela faleceu com 86 anos de idade, e meus 2 irmãos estão vivos até hoje, um advogado e um dentista, trabalhando e vivendo, quando na época 30 anos era o limite para um diabético viver, de 30 anos de idade. Enfim, essa foi a história, Dadson, que eu conto no meu livro, né, para dizer que os problemas a gente tem que, no fundo, enfrentar de frente, não fugir deles, né? A minha mãe já está no céu, meu pai também, mas meus irmãos estão aí, graças a Deus, ainda vivos e trabalhando. Eu fiz questão de trazer isso à tona, porque tem, eu acho, pelo que eu percebi, tem muita conexão por tudo que você passou, inclusive o seu desafio como CEO, né? Essas experiências que você teve no início da sua carreira, né? E que levou aí para algumas tomadas de decisões na trajetória, não só como CEO, mas como diretor de RH, como diretor administrativo financeiro. Então, muita coisa tem conexão com isso. Mas antes de passar lá para te perguntar mesmo o topo, né, vamos falar assim, na página 90, você fala da experiência que você teve com o professor Hidalberto. Aí eu vou deixar você contar quem é o Hidalberto para eles, né? E na hora que eu vi aquilo ali, eu falei, gente, quantas pessoas gostariam de ter tido essa oportunidade? Então, conta para a gente quem é esse. Professor Hidalberto Chiavenato? Isso, esse mesmo. O professor Hidalberto Chiavenato, lembre-se que no final hoje vocês não vão me lembrar, eu vou contar um segredinho aí que vocês não imaginam o que é, tá? Mas o professor Hidalberto foi meu professor, grande professor, né? Um homem que é o pai da administração de empresas aí no Brasil, e eu estudava à noite, trabalhava durante o dia, fazendo faculdade. E quando eu terminei a faculdade, teve colação de grau, ele me procurou e falou, senhor Teunis, eu quero que você seja, se você aceitar, meu professor assistente aqui na faculdade, na matéria de recursos humanos. E daí eu me entusiasmei com aquilo e comecei a trabalhar como professor, dando aula lá na faculdade, mas isso durou pouco por uma decisão minha, porque eu estava muito envolvido com a minha carreira na Bayer, e isso era de noite, então não funcionava, eu tinha que viajar pela empresa, e com o tempo eu tive que deixar, mas eu, graças a Deus, tenho guardado essa recordação, documentada também numa carteira profissional, como professor assistente, assinada pelo professor Hidalberto Chiavenato. Maravilha. Lá na página 142, você fala muito uma realidade que nós estamos vivendo agora, né? E eu acredito que na primeira versão que você publicou foi 2016 ou 15, não sei. Eu ganhei 2016. A primeira edição foi quando? 2016 também? Mas as edições do livro são exatamente uma cópia da primeira, não tem nenhuma diferença.
Então, lá naquela época, né, e aí você já falava, vou citar aqui, cada vez mais empresas já oferecem a possibilidade de home office, parcial ou total, evitando as perdas de tempo e de qualidade da vida do trânsito. A flexibilidade já é uma realidade massiva, que permite tornar o horário de trabalho flexível. Tendência do que fomos, aí uma observação minha, é uma tendência, né, que nós fomos obrigados, aí, como eu falei no início da palestra, a nos adequar, né, aprendendo a lidar com tudo isso. Então, como que você via isso e como você vê isso agora na prática sendo não mais uma tendência, né, mas uma realidade que teve que se adequar a tudo isso. O Dadson, de uma maneira geral, eu acho que existe duas formas da gente aprender na vida, da gente evoluir na vida. É por amor ou por dor. Eu acho que essa pandemia ela traz ensinamentos pela dor. É uma necessidade imperiosa, onde as pessoas precisam lutar pela sobrevivência mesmo diante de uma pandemia. Então, os ensinamentos vêm na marra, vêm na cacetada, não tem jeito, né? E você também pode, antes que isso aconteça, se prevenir, se precaver. Mas a humanidade, ela dá avanços sempre diante de dificuldades. Se você pegar a história da humanidade, realmente sempre teve crises, teve problemas sérios, teve fome, teve miséria, teve outras pandemias, a gripe espanhola em 1902 no mundo. Enfim, e daí você alavanca, né? O ser humano quer sobreviver, ele quer lutar, e daí ele cria os seus mecanismos, né? Eu acho que isso é uma história assim, realmente bem evolutiva e que faz parte da nossa vida, né? E quando você pensa que é assim, além de você aprender, você sofre menos. Eu me reinventei na pandemia, né? Eu continuo trabalhando como muitas pessoas, né? Mas durante a fase de confinamento total, a minha esposa e eu criamos aqui uma área não modesta de verdade, mas que nos permite fazer todos os exercícios físicos diários que a gente faria na academia, né? A gente continuou caminhando com máscaras, com luvas e tudo que a gente precisava, isso depois foi se amenizando. Enfim, eu acho que a vida ela é situacional. De acordo com a situação, você tem que agir. Se você está no trânsito, né, você toma uma fechada ou sofre algum imprevisto, você tem que agir. Você não pode sentar e chorar, falar, e agora vai ter o meu carro, e agora vai acabar a gasolina. Não, você tem que ir reagindo, né? E eu acho que a pandemia trouxe esse ensinamento muito doloroso, muito triste, né? Hoje o mundo é muito conectado, a gente sabe tudo que acontece no planeta, o planeta ficou, em termos de comunicações, pequeno, então não tem mais aquela dificuldade do passado de você ter notícias, elas são instantâneas. São tantas notícias que até existem fake news, né, que o cara produz quando não tem, inventa de acordo com seus interesses pessoais ou políticos, enfim. Mas eu acho que é por aí, né? Nós temos que agir de acordo com a situação. Maravilha. A gente faz coisas na vida que a gente nunca imagina ou imaginaria que faria um dia, mas você faz. Por necessidade ou pela situação. Eu já fiz coisas na minha vida que eu falava, não, isso eu não poderia ter feito, mas eu fiz, porque era necessário naquele momento. E já caminhando aí para a gente falar um pouquinho sobre as suas dicas para nós, recursos humanos, nos tornarmos CEOs, eu lembro de uma passagem lá do seu livro, a página 115 em especial, em que você teve uma conversa, né, com o presidente da companhia e que ele, né, te fez uma pergunta do que seria um objetivo seu, e que até você citou que gostaria de estar numa posição em uma outra companhia, né, e falou, ele falou, acho que você não deve sair dessa empresa, você tem que sair do RH. Eu acho que aí foi a subida, me corrija se eu estiver errado, mas foi um estalo sobre a sua escalada ao Monte Everest. Então, eu trabalhei, né, como nós já falamos aí, quase 29 anos numa empresa germânica, né, e que é um estado em si, né? Para vocês terem uma ideia, a Bayer ela foi fundada em 1865. Eu não errei a data, 1865. Ela se instalou no Brasil
em 1896. Tinha 7 anos que o Brasil tinha proclamado a independência, em 1889. A Bayer já estava se instalando aqui em 1896, no Rio de Janeiro, na rua Dom Gerardo, que é a região central do Rio de Janeiro. Então, essa empresa, esse grupo empresarial, esse conglomerado, ele tem uma história, né, inclusive cultural. Para você se dar bem na empresa, você tem igual um brasileiro nos Estados Unidos ou um americano no Japão, você tem que ter o seu comportamento que se adapta àquele estilo daquela empresa, né? Então, isso é muito forte nesses grandes conglomerados. E voltando à sua colocação específica, eu comecei a trabalhar na Bayer com 22 anos de idade. Eu trabalhava num banco, achava que aquele banco não daria intuitivamente, porque eu só tinha 22 anos, que não daria muito certo, e eu decidi que eu deveria procurar emprego. E, por sorte, naquela época, o Brasil era um país que tinha quase que pleno emprego, você não ficava desempregado no Brasil, né? Isso era 1973, né? E eu fui procurando emprego e sobraram 2 empresas. Uma chamava Baterias Saturnia, que é uma empresa sueca, né? E a outra foi a Bayer. E indo para a Bayer, eu achei estranho porque eu fui contratado lá para trabalhar na área de custos e orçamentos. O nome bonito hoje, acho que se não está desatualizado, seria controlling, né? Mas na época chamava custos e orçamentos. Mas quando você estava contratado, só faltava assinar a ficha de registro na Bayer, você tinha que ir lá num alemão que era o diretor de RH, Dr. Heinz Müller, cumprimentar e falar: eu sou o Teano, estou chegando, o que você vai fazer? Eu trabalhar lá com o seu Schlegel, que era outro alemão, na área de custos e orçamentos, e tinha que ir lá dar esse shake hands. Fui lá cumprimentá-lo, e no meio da conversa, ele com um português muito pequeno, né, ele perguntou assim para mim: você quer retrabalhar comigo? Eu falei: meu Deus, o alemão não entendeu nada que eu falei. Eu vim falar bom dia para ele, que eu vou trabalhar lá no curso de orçamento. Daí eu falei: doutor Miller, o senhor me desculpa, mas eu vim aqui cumprimentar o senhor, eu vou trabalhar lá com o seu Schlegel. Ele falou assim: eu entender bem português e perguntar outra vez: você quer trabalhar comigo? E daí eu falei: como assim? E daí ele me explicou as razões do porquê disso, né? E o fato é que eu comecei a trabalhar com ele. Ele resolveu a briga lá com outro colega dele, né, que eu não ia mais aparecer lá, e comecei a trabalhar na área de RH. E quando deu 90 dias de experiência, eu falei: meu Deus, será que eu fico nessa empresa? Daqui, de gerente para cima, só tem alemão. A Bayer tinha, naquela época, 96 alemães vindos da Bayer da Alemanha. Não era alemão contratado no Brasil, não. Eles diziam: não, esses alemães aqui no Brasil há muito tempo já estão meio brasileirados, estão meio malandro. Tal. Não, nós queremos aqui o cara que vem da Alemanha. Eu não vou ficar nessa empresa. Não vai dar certo, eu não vou ter carreira aqui. Eu tinha minhas ambições já, para a época, dentro dos meus limites. Eu falei: não, eu vou primeiro tentar entender a língua desses caras. E comecei a estudar alemão escondido, no Goethe Institut, aqui em São Paulo, né? E depois de eu fazer o primeiro e segundo curso básico à noite, escondido, né? Não falei para ninguém, paguei do meu bolso, eu fui bater um papinho com o Dr. Miller, em alemão. Tipo assim: bom dia, Dr. Miller, como vai o senhor? Guten Morgen, Herr Dr. Müller, wie geht's Ihnen? Daí ele olhou assim para mim e falou: o que aconteceu para achar uma espírita alemão em você? Eu falei: não, doutor Miller, eu estou estudando alemão, tal, não sei o quê. Ele falou: mas como assim? Aonde você estudava alemão? Daí eu contei tudo. Ele falou: agora a Bayer paga você. Então ele falou: agora a Bayer vai pagar o seu curso de alemão. Daí eu continuei estudando com muita vontade e tudo, né? O doutor Miller se aposentou, foi para a Alemanha, e aí o presidente da Bayer me chamou. Eu estava com 29 anos de idade, o senhor Rolf Löschner, um grande cara. Ele me chamou e falou: Teano, o doutor Miller vai se aposentar, vai voltar para a Alemanha, você está sabendo, e eu queria te propor que você assuma o lugar dele como diretor de RH da Bayer. Mas tem o seguinte: você vai ter que assumir isso numa situação diferente do Dr. Miller, porque você tem 2 defeitos. O primeiro, dá para resolver a médio prazo, você só tem 29 anos. Você está muito novo para assumir uma função dessa na Bayer. Imagine que nós estamos falando de 1980. Segundo, você é brasileiro.
nós não temos diretores brasileiros, não há essa cultura na empresa, então você vai ter que se provar aqui, inclusive se der errado, vai ficar mais 20 anos sem ter brasileiro aqui, né? E se você quiser aceitar, é assim. Eu falei, me põe dentro disso. E aí eu assumi a diretoria de RH da Bayer como gerente, na época era gerente de departamento pessoal, e com 34 anos de idade, com salário, com tudo direitinho, carro de serviços, benefícios, tudo certo, com a procuração para agir em nome da empresa, né? Naquela época, se a Cristina Mattioli estiver ainda nos assistindo, a nossa querida desembargadora, eu já trabalhava com 29 anos de idade na Fiesp, no grupo de negociação sindical trabalhista do grupo químico. E era um dos negociadores, éramos 6 negociadores. O meu apelido lá era Dente de Leite. Chegou o Dente de Leite, por causa, a maioria das pessoas eram bem mais idosas, mas fazia com entusiasmo e tudo. E com 34 anos de idade, eu ganhei um cartãozinho de visita de diretor, de RH. Não mudou nada, nem a secretária, nem a sala, nem o carro de serviço, nem o salário, nada, mas o cartãozinho eu assumi a diretoria. Durou só 2 anos, 2 anos. Com 36, o presidente da Bayer me chama e fala, Theonis, o que você pensa do seu futuro? Eu falei, olha, senhor Lushner, eu não posso, a vantagem do alemão é que você pode jogar muito aberto. Eu falei, o meu sonho é procurar trabalhar numa empresa como diretor de RH, maior do que a Bayer. E na hora que eu falei, ai meu Deus, perdi meu emprego. E esse cara falou, por quê? E eu disse para ele, muito honestamente, que eu vinha sendo procurado para trabalhar em empresas alemãs no ABC Paulista, porque o sindicalismo estava crescendo muito ali, era o buchicho para RH, e tinha empresas alemãs que estavam, através de headhunters, me sondando para eu trabalhar para elas. Eu achei que seria um bom link de eu evoluir. E daí este presidente falou, Theonis, você não deveria sair da Bayer, você deveria sair do RH. Eu falei, como assim? Sair do RH? Era o que eu adorava, o que eu gostava, o que eu achava bacana. Ele falou, não, se você quiser, eu vou te jogar num programa de job rotation que a Bayer está criando, que é mandar estrangeiros lá para a casa matriz, para algum país, e, ou em outras palavras, te tirar dessa lagoa, que é RH, e te jogar no mar. Se você sair vivo, você se dá bem. E eu, de novo, falei, me põe dentro disso. Isso era um mês de dezembro, quando era agosto do ano seguinte, 1986, eu estava embarcando para a Alemanha com 3 filhas de 11, 10 e 6 anos de idade, um cachorro, a minha esposa na época, e lá fomos para a Alemanha. Eu fui trabalhar com herbicidas na área agroquímica da empresa. Não entendia nada disso, mas como sempre na vida, né, a gente nasce não sabendo nada. Estudei muito, trabalhei muito e consegui fazer o meu trabalho, graças a Deus. Depois mudei para óxido de ferro como vendedor, bater mala na Europa vendendo óxido de ferro pela Bayer. E com isso eu ganhei o meu contrato alemão, foi cancelado aqui no Brasil, então virei um funcionário da Bayer Internacional e com o tempo me tornei diretor mundial do negócio de óxido de ferro comercial da Bayer. Aí voltei para o Brasil. Vou contar para vocês que quando eu voltei para o Brasil, eu vim para cá ser diretor financeiro. A diretoria de finanças englobava até RH, mas todas as áreas de back-office da Bayer. E foi feito um coquetel de despedida para mim. E veio um senhor alemão que tinha sido diretor financeiro aqui no Brasil. Na minha despedida, ele já estava aposentado. Ele veio na minha direção, bateu a taça de champanhe dele na minha e ficou olhando para mim. E eu fiquei olhando para ele, ele olhando para mim. E o negócio não acabava, aqueles segundinhos que parecem uma eternidade, e eu comia a isca dele. E falei, mas doutor fulano, o que estamos brindando? Ele falou que eu não trabalho mais na Bayer. Eu falei, como assim? Comi a segunda isca. Daí ele falou, porque se eu trabalhasse na Bayer, eu jamais entregaria a chave do cofre da Bayer para um brasileiro. Esse cara veio na minha festa de despedida, voltando para o Brasil para ser diretor financeiro, e me trouxe esse presente. E na hora eu bati de novo a minha taça na dele, confesso, com vontade de quebrar, que eu estava bem magoado do cara entrar na minha festa para fazer isso, mas não quebrou, não era chinesa, eu acho que era algum cristal alemão lá, não sei.
E daí ele olhou, e daí ele cobriu a minha isca. Ele falou, e depois de tudo isso, o que nós estamos brindando? Eu falei, que o senhor não trabalha mais na Bayer. Dei as costas para ele, fui curtir o meu coquetel e vim para o Brasil ser diretor financeiro. E como as histórias acontecem, como as novelas existem, né? Eu, infelizmente de verdade, tive que um dia desligar um senhor funcionário da Bayer alemão por corrupção dentro da Bayer. Então, você vê como é que é a história da vida. E depois disso, eu assumi a presidência da Bayer Polímeros, que é a divisão petroquímica de plásticos de alta qualidade do grupo, que vem da área de petróleo, saí da área de farmácia, essas coisas, da agroquímica. E ali eu trabalhei dirigindo a América Latina para o negócio de polímeros, e a nossa fábrica ficava no polo petroquímico de Camaçari. Então, tudo isso, né, eu estou contando, não é para dizer, nossa, que bacana que esse cara, olha só. Não, não é para isso. É para dizer que é possível. Vocês viram a minha carteira profissional hoje, né, com 14 anos de idade. Eu estudei de noite em escola particular, pagava. Naquela época, a gente casava muito cedo, né, porque não podia demorar muito. Vocês sabem como é que era a vida, né, sexual, tudo. Eu me casei com 22 anos de idade. A minha filha nasceu quando eu estava fazendo 23 anos de idade, com 9 meses e 12 dias de casado. Depois fiz mais uma, 3 filhas, né? E, enfim, tudo com felicidade, tudo com alegria, tudo dava certo. Claro que, se vocês, quem leu meu livro, o Dadson já leu, né? Tem muitas coisas difíceis que a gente passa na vida, muitas, né? Mas a gente tem que falar como é que eu saio disso, de uma maneira limpa, de uma maneira clara. Por quê? Porque tem um sonho que te aguarda lá no final. E é muito duro mesmo. Eu tive 10 vezes, 11, 8, nunca contei, para dizer, não, chega, acabou, vou chutar fora da barraca, não quero mais saber, pelo amor de Deus. E, não. Dorme uma noite em cima desse problema, põe ele no seu travesseiro e fala, fica comigo aqui essa noite, amanhã a gente volta a falar. Maravilha, Teunis. E uma das coisas que reforça muito, eu lembrei aqui agora, que é na página 177 que você fala, né, que é essa importância de ter a consciência tranquila, né, com seriedade, de que nada teme, porque nada deve, não tem preço, né. E nos relatos do livro e alguns bate-papos que a gente já teve, o quanto é reforçado aquele ditado, as voltas que a vida dá, né? Algumas situações, e aí tem várias, desde quando foi diretor de RH, também como CEO, de algumas provas que você foi colocado e que depois volta, né? Aí está falando de previdência, lá de muitos anos atrás, né? O que você teve que fazer ali para poder implantar. Eu me lembro bem daquela situação. Eu estou colocando um pouquinho aí para o pessoal também ter a curiosidade de conhecer. A gente está caminhando aí já para mais de 1 hora de palestra, né? E várias situações, né, que você teve que tomar decisões, como aquela situação lá do lugar um pouco insalubre feminino, que você teve que tomar uma decisão, e lá na frente você foi reconhecida depois de muitos anos com a própria pessoa que poderia ter sido demitida e não foi. Então, assim, tudo isso para mim é um grande exemplo. Né, nem 10% de tudo aquilo que a gente aprende com você nesse livro. E aí vai ficar o meu convite, isso já foi feito ao Teunis, e aos alunos do curso, viu, Flávio? Eu nem cheguei a falar isso para você, mas o Teunis volta depois para falar para a gente com um período maior, um pouco mais aí também sobre essas experiências. Eu anotei aqui bem umas 30 perguntas e ênfase dessa trajetória toda do Teunis aqui para falar, para compartilhar. E só como fechamento, e depois eu vou abrir para as pessoas perguntarem, quem quiser, pode abrir o microfone, pode colocar no chat, antes do sorteio. Eu queria dar sua dica, né, de como, você já falou um pouquinho, mas como se fosse aquela dica, assim, aquela primordial de que o RH ele pode chegar numa posição de CEO. Eu tive claro, né, uma experiência muito menor que a sua, obviamente. Eu cheguei a uma posição de diretor de governança corporativa de um grupo de concessionárias
e também e aí depois diretor de operações, tanto de pós-venda quanto do comercial das bandeiras Nissan e Peugeot aqui na nossa região, interior de São Paulo. E eu senti que eu estava distanciando da minha essência e eu tomei a decisão de voltar 100% para o RH. E eu acho que foi a decisão mais sábia que eu tive em toda a minha vida, mas a mais sábia, mas a mais importante foi ter aceitado o desafio de ter passado por essas áreas, porque me fez crescer demais e me fez tornar um profissional de RH que conhece, de fato, as operações, as doces delícias de ser, desde gerente, coordenador, diretor. Então, isso fica também aí com uma citação da minha carreira, né? Mas voltando, me conta aí, qual que é quais são as dicas que você daria para nós profissionais aqui para nos tornar CEO de uma empresa? Antes eu gostaria só de justificar também, o professor Wilson Almeida, ele teve que sair, ele teve que entrar em outra reunião, pediu para eu avisar. Tá? Já tem uns minutinhos que ele pediu para avisar e eu acabei passando para outros assuntos. Muito bom. Olha, Dadson, quando eu ainda presidia a Bayer Polímeros, acho que eu já tinha saído. Bom, em algum momento, a Harvard Business Review me procurou, está aqui a revista, ó. Isso foi em fevereiro, março, é uma edição bimensal de 2015. E a matéria se chamava Por que diretores... Vocês conseguem ler aí, por favor? Eu estou de costas aqui. Aham. Lê, por favor, Dadson. Por que diretores de recursos humanos podem ser grandes CEOs? Então, a Harvard Business Review, acho que você não achou nenhum melhor, né, porque tinham poucos, né? Ela fez essa matéria e me chamou para fazer a entrevista e eu virei o âncora da matéria, da Harvard Business Review, um ex-RH que tinha virado presidente. E eu vou resumir para vocês, isso aqui, inclusive, é um material que eu tenho digitalizado, se você, Dadson, um dia quiser, eu posso te mandar para você, mandar para as pessoas que estão nos assistindo, é muito interessante. Eu digo o seguinte, RH já foi bem menos nobre do que é hoje. O primeiro RH que existiu no Brasil, uma vez um jovem me perguntou, eu falei, olha, eu não sei quem foi, mas eu vou arriscar aqui para você, foi o padre José de Anchieta, que chegou no Brasil como recrutador e selecionador de pessoal que era índios para trabalhar para os portugueses. Não deu certo, daí depois o Brasil teve a escravidão ainda. Mas acho que ele foi o primeiro RH do Brasil. Mas o RH tem muita história com a própria história do Brasil, né? Por exemplo, os feitores das fazendas eram RHs. Né? Quando surgiu a CLT, na época do Getúlio Vargas, os advogados eram RHs. Isso foi mudando, né? E a diferença é que o profissional de recursos humanos, hoje, ele tem uma complexidade de atividades de trabalho, porque o mundo ficou mais humanizado. Hoje em dia, uma empresa, por exemplo, vocês viram o que aconteceu com o Carrefour, que morreu uma pessoa morta lá num supermercado deles em Porto Alegre. O problema de RH que virou aquilo, um conglomerado mundial chamado Carrefour, uma empresa francesa. O problema do racismo, o problema da homofobia, o problema das pessoas que precisam de cuidados especiais, a complexidade das leis, da política, isso tudo não é que é o profissional de RH que vai resolver, mas são temas de RH que tem que ter alguém que coordena dentro da organização. Então, essa função ela é importantíssima. Aprender como se faz um automóvel, com que tecnologia, com treinamento, e você depois ficar na linha de produção produzindo, fazendo aquilo com aquela alta qualidade, é complexo, é difícil, mas depois é uma rotina. O ser humano é uma caixinha de surpresa dentro da organização. E cada vez mais a área de RH não é nem mais isoladamente um privilégio de um profissional. Ele, na verdade, é um coordenador de tudo, ele tem que ter a sabedoria de levar tudo aquilo para frente para solucionar na empresa.
todos os diretores, gerentes executivos da empresa têm que ter uma percentagem de RH no seu sangue. Não dá mais para o cara fazer essas besteiras que aparecem na televisão como escândalo e depois a empresa tem que resolver. Olha, eu disse aqui na Harvard Business Review, aos sábados e domingos, todos os prédios lindos, maravilhosos que tem na Avenida Paulista, se você tiver a oportunidade de entrar em cada um passando um final de semana lá com o seu filho, olha, vamos conhecer esse prédio aqui, pode entrar que está livre e tal, nós vamos perceber uma coisa, são todos muito parecidos e muito iguais. O software das empresas são os mesmos, os móveis são os que estão na moda, as cores das paredes são os que estão na moda, as tecnologias, né, de elevador, de garagem, é tudo muito parecido no sábado e domingo. Quando é que fica diferente o primeiro andar do segundo, o prédio do lado? Segunda-feira. Por quê? Quando chegam as pessoas. Aí sim tem diferença da empresa que é bem-sucedida, que é mal-sucedida, que dá certo, que dá errado. Enfim, é o ser humano. É o ser humano que está nesse planeta para o bem e para o mal. Então, mexer com isto, com esse tema, trabalhar com isso, né, é uma ciência. Cada vez mais, toda a organização tem que estar sensibilizada e tem que ter alguém que coordena isso. Né? Então, trabalhar com RH profissional, ético, competente, né, ajuda muito a empresa. Era isso. Muito obrigado, Teunis. Muito obrigado. Zélia colocou aqui inspirador. E, de fato, é o que você representa na minha vida e tenho certeza que de muitos, viu? Muito obrigado. Eu vou deixar aberto agora algumas perguntas, caso alguém queira fazer. Nós vamos caminhar. Só que antes das perguntas, eu vi que algumas pessoas não conseguiram me marcar. Eu acho que é porque eu não coloquei autorização público, né? Acho que só as pessoas que são meus amigos, né? Mas não tem problema, não precisa me marcar. Marca só a Alpha Pós, vai concorrer do mesmo jeito. E quem tiver interesse, me chama lá, que aí eu desbloqueio, aceito, né, a amizade lá, o contato, e começamos a seguir a partir de agora. Tá? Vai ser um prazer. Vamos lá, então, gente. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não sei se pode abrir o áudio. Está desbloqueado para abrirem, a Flávia? Não. Dadson, enquanto as pessoas pensam aí na pergunta, Flávia, por favor, quem quiser participar do sorteio, vão ser sorteados 10 livros daqui a pouquinho. É só entrar no Instagram, tem um software. Como é que é o nome do software? Sorteio GAM. E vocês vão entrar lá no Instagram, Teunis Marinho, dá um ok, fazer alguma coisa, vocês já estão dentro da lista dos que estão concorrendo aos 10 livros, tá bom? Isso. Esses livros foram doados pelo Teunis para que seja convertido a instituições de caridade, que a Flávia depois vai nos informar qual foi a escolhida, e esses valores revertidos né, que vão ser pagos aí vão ser revertidos em dinheiro. E também quero reforçar o meu agradecimento também, que essa palestra também, ela foi uma doação aí pela nossa amizade, né? Teunis não nos cobrou cachê, nem da Unialfa, nem a mim, então muito obrigado, Teunis, assim, é enriquecedor te ouvir aí mais de 1 hora, obrigado mesmo, mais uma vez. Dadson. Estão abertas as perguntas, pessoal? Dadson. Oi. Vai ser doado para o Centro de Trabalho Comunitário da Irmã Raimunda, que é o CTC, que é no setor Progresso. Os livros do Teunis serão todos autografados, viu, gente? Então, vai lá no site, lá no Instagram do Teunis, marca a Unialfa, Pós e marca o Teunis. Até agora só tem 5 pessoas, o povo não quer ganhar o livro, não, né? Gente, vamos lá. Eu vou falar, viu? Para me ganhar o livro de novo. Teve uma empresa, 2018, que eu comprei esse livro para todos os gerentes, todos os líderes, como presente final de ano. Tá? Então, o quanto isso a empresa leu, né? Os sócios leram a história e falou, isso vai nos ajudar para começar um PDL. Então, quer dizer, foi o livro de cabeceira ali para começar um programa de desenvolvimento de líderes, isso lá em 2018.
né? Então, aproveitem e leiam e depois repliquem para os seus líderes. Vão ter muitas coisas para poder falar. Inclusive, O pessoal reagiu rápido, viu? Já tem 18 agora, pessoal. Algumas pessoas podem ter entrado depois, né? E aí, temos perguntas? Acho que o povo está tímido. Tá tímido, né? Tá bom. Mas fica aí. Qualquer coisa, passa no meu e-mail, dadsonbm@gmail.com. Eu encaminho para o Teunis depois. E aí, gente, é o seguinte. Então, antes de falar do sorteio, volto a reforçar o meu convite para participarem do nosso MBA da Unialfa. Gestão e liderança e gestão de pessoas 4.0. Não é uma formação apenas para recursos humanos, mas para formar as pessoas a gerirem melhor, tá? Falei, tem uma pegada muito de tecnologia, de inovação, e eu acho que o grande diferencial desse curso, além de todo o projeto, são as pessoas que nós selecionamos para estar em sala de aula, porque somos RH, precisamos selecionar os melhores. Então, vem muita gente boa aí, renome nacional, né, conhecidos na nossa região. Então, tem a Lígia Zottini, que é de São Paulo, a Poliana Guimarães, que é da região, Rogério Mendes aqui também falando sobre TI, Mônica Davi, que é de Minas Gerais, Denise Leão, daqui da nossa região, Messias, se não me engano, acho que é Rio de Janeiro, a Marisol, que é diretora aqui da organização de Amica, também da nossa região, Milton Marinho, que é uma referência para nós aí, cargos e salário, vamos falar de desempenho, indicadores de RH, Célia Baldini, Camila Rodrigues, Daniel Vieira, Camila Paiva, Diogo Gonçalves, que já é diretor da Universidade Corporativa também, e vai falar sobre treinamento e desenvolvimento 4.0 como Universidade Corporativa, Ludmila Pimenta, Marcelo Otero, Milton Marinho, Lohane Souza e Carol Ribeiro. Esse é e depois pode falar com a Flávia, que ela tem toda o currículo de todos eles. Também nas minhas páginas e da Alfa também tem um pouquinho sobre a trajetória de cada um deles, tá? Vamos lá. Teone, se você quiser passar para o nosso colega que está nos ajudando, a gente já vai caminhando aí para o encerramento com o sorteio. Então eu já estou pedindo ao Victor aqui para fazer o sorteio. Mas, olha, enquanto ele vai fazendo o sorteio, eu falei para vocês que eu tinha uma coisa para contar no final, lembre-se? É verdade, fiquei curioso. Então, vou contar para vocês o que é. A minha faculdade, eu fiz administração de empresas na Universidade São Judas Tadeu, aqui em São Paulo. E o meu colega de sala de aula, e muito amigo, muito próximo, era o José Alves Filho, de sala de aula. E quando nós terminamos a faculdade, no último semestre, ele falou: Teunis, eu vou fazer uma campanha aqui porque eu quero que você seja o orador da nossa turma. Eu falei: mas você está louco, cara? A gente estudava de noite, aquela coisa de muita luta, muito trabalho, todo mundo muito igual, não tinha ninguém. Ele falou: não, acho que você vai falar legal lá, não sei o quê, eu vou lançar seu nome aqui. Eu acabei que fui o orador da minha turma, com acho que 25 ou 26 anos de idade. O José Alves, com a Marisa, era a esposa dele, é a esposa dele, vinha para as aulas, né? E quando eu deixei o mundo executivo, no primeiro ano, ele tomou conhecimento disso. Ele já estava aí, vivia em Goiânia, e ele falou: Teunis, eu quero que você venha aqui numa faculdade, que tem pouco tempo que eu fundei, Faculdade Alfa, tal, para fazer uma palestra para os alunos. Eu não tinha livro, não tinha BRH, não tinha nada. Aí eu fui a Goiânia a convite dele, fiquei hospedado no Hotel Castro, que era o que ele morava quando ficava aí, trabalhando, né? Guardei isso muito na minha memória, e fiz essa palestra. Eu tenho até hoje guardado o folder que ele colocou na faculdade aí, né, para avisar os alunos, sala cheia. Enfim, eu tenho essa conexão com a Alfa já de muito tempo atrás. E tem um amigo aí que é o José Alves Filho.
meu Maravilha. contemporâneo de faculdade. E o cara que foi o meu chama, cabo eleitoral para eu ser orador. Olha que maravilha. A gerente de RH está aqui na sala, né? A Zélia A Cristina. Zélia. Zélia, depois você leva essas considerações e essa lembrança ao seu José Alves. Tenho muito interesse de tê-los conosco em algum painel de CEOs também, viu? Muito bacana. E Olha, vamos ter oportunidades. Vamos lá. saíram os nomes aqui, o Vitor vai passar. Você vai falar e depois tem que publicar também aqui. Ele vai mandar para vocês a lista como está no computador, o print, tá? Do sorteio, mas ele vai falar os nomes. O primeiro sorteado foi o Jean Pastori. Jean Parabéns, Jean. Pastori. Jean Pastori. Eu vou ler aqui os nomes. Deixa eu ver onde que leu o nome aqui. Aqui, tá. Jean Pastori. O segundo é Ludisso Lima. É porque vem do jeito que ele é chamado, que ele está no Instagram, né? Ludisso Lima. Parabéns. Coloca aqui para a gente o primeiro nome aqui, depois no chat, para a gente parabenizar. Isso. Eu vou pedir ao Vitor para estar me ajudando aqui, para ir colocando aqui no chat os nomes do jeito que está aqui, tá bom? O terceiro, Vanessa R.S. Castro. Vanessa com W. Vanessa Rodrigues Silva Castro está aqui. E Lourdes Lima é a Lourdineia. Parabéns, viu, Lourdineia? Também, Vanessa, parabéns. A Vanessa escreveu aqui: estou amando a palestra, sensacional, show de bola, perfeito. Obrigado a vocês pelo carinho, dedicação e tudo isso que fizeram para nós, Unialfa. Quarto, Jess Cristal. Jess Cristal. Palestra perfeita. Daqui, Instagram, @JESS Cristal. Igual... Parabéns. Depois coloca aqui o primeiro nome, viu? Quem ganhou, para a gente poder parabenizar pelo nome. Primeiro nome. O quinto sorteado. Zélia _Tri. A nossa gerente de RH. Ó. Esse é o quinto. A Jéssica Correia, viu? O outro nome que a gente tinha falado. Parabéns, Jéssica Correia. Parabéns, Zélia, também. É Jamile Pereira Moreira. Jamile com 2 L's e Y no final. Jamile Pereira Moreira. O sétimo. O sétimo saiu de novo para Jess Cristal. Eu tirei outra. Ele está dizendo que já tirou mais uma aqui, porque deu 2 vezes para Jess Cristal. Isso. Quem que saiu? No lugar dela veio a Rocha Luana. Rocha Luana. Deve ser Luana Rocha, que ganhou. Parabéns, Luana. Rocha Luana. Mas a Jéssica está com sorte, hein? Olha, Jéssica, como não dá para ler ao mesmo tempo 2 livros, né, que você vai ficar com um problema de vista, então você vai ficar com um e a outra vai para Luana Rocha. Luana Rocha. Bom, agora vamos para o 8º. Vai ter que sortear de novo, porque apareceu de novo aqui Jamile Pereira Moreira. Jamile também você pode jogar na loto hoje, viu? Olha, ele já está rodando aqui o sistema, vai cair um nome aqui em substituição. Saiu o Jean Pastori. Jean Pastori. Também já foi, eu acho. Já foi? Acho que foi, não foi? Foi o primeiro, né? Foi. Então, peraí que ele vai rodar de novo. Primeiro, olha só, essa turma está com muita sorte, mas nós vamos ser justos, né? Nós vamos estar para um... Vamos lá. Veio a Vanessa R.S. Castro. Também já foi. Já foi. Bom, vamos em frente aqui.
Esse era o 8º, né? Que está com a Jamile Pereira Moreira. Você achou agora um novo? Veio o universo da etiqueta. Universo da etiqueta. Olha só, eu acho que é a Edna, né, que representa essa marca. Bom, agora o 9º está aqui de novo, Vanessa R. Castro. Ela jogou lá, bacana. Joga amanhã na loteria, viu, Vanessa? Pode jogar, Tá, viu? Joga bastante, hein? E o 10º também deu de novo a Jéssica Cristal. Então, vai ter que fazer 2 sorteios aqui. Vamos ver o que o Vitor vai fazer. Aí já veio mais um, que foi a Veslaine Vieira. Acho que era o nome Com G? Veslaine com W. Veslaine com W, Vieira. Parabéns, Eslaine. E, por fim, veio a Janaína Dias da Silva. E, por último, Janaína Dias da Silva. Maravilha, maravilha. Parabéns. Para não ter nenhuma dúvida, eu vou pedir agora, após o encerramento, que o Vitor repete todos esses nomes como está no print aqui do sorteio e a gente replica para você e você passa aí, por favor, para a Flávia. Tá ok, muito obrigado, viu? Mais uma vez. Várias como estão aqui e daí já combinei com a Flávia como é que nós vamos mandar aqui para uma central aqui em São Paulo para vocês receberem os livros. Tá bom, muito obrigado. Obrigado vocês. Foi um prazer imenso poder falar aí com essa turma tão bacana. Hoje eu falei mais com o coração do que com a razão. Muito obrigado mesmo, de coração também. Flávia, você quer fazer algum encerramento? Você quer, em nome da Unialfa? Agradecer, né, Dadson, a oportunidade aí de você ter nos apoiado nesse evento. Ao Teunis. O Teunis, eu tive o prazer de conhecê-lo no Piauí, em Teresina, no evento da BRH com a Socorro. Então, assim, só gratidão mesmo, Teunis, pela sua humildade, pela sua generosidade de passar tanto conhecimento aí para a gente. Muita gratidão mesmo, e vamos levar aí as suas considerações em relação ao seu José. Tenho certeza que ele vai ficar bem feliz. Muito obrigado. Mande para ele um abraço muito, muito carinhoso. Viu? Tá, olha, bom, eu quero também agradecer a todos. Eu estou encerrando o meu ciclo na BRH Goiás esse ano. Como é um trabalho voluntário, todo mundo sabe, né? Como profissional, eu, além de ser professor, coordenador aqui da Alfa, eu sou diretor executivo de RH do Grupo Planning. E a BRH é um trabalho voluntário, que eu estou finalizando o pleito aí, meu segundo mandato até o final desse ano. Mas até o final desse ano ainda vai ter muita coisa para vocês verem pela BRH também, tá? Então pode ir me seguindo, sigam a BRH Goiás também e seguiremos aí. O pessoal está querendo saber como que vai resgatar o livro, Flávia. Fala para gente. Eu ia até falar isso. Eu vou chamar todo mundo no Instagram e vou pegar o endereço de vocês para poder fazer o envio. O Teunis, ele vai fazer dedicatória para vocês e a gente faz o envio daqui. Então, o meu Instagram é flaviagin23. Eu vou adicionar vocês e pegar o endereço. Maravilha. Combinado, gente. Muito obrigado. Uma boa noite para vocês. Desculpe, Teunis, pode falar. Não, eu queria dizer para você que várias pessoas escreveram aqui, que eu acabei de ler agora, coisas muito bonitas. Eu só queria agradecer a Lauana, ao Jean Past, o nome está abreviado, a Edna Rodrigues, a Lourdineia, depois deixa eu ver aqui quem mais, só um minutinho, por gentileza, eu faço questão de agradecer essas pessoas, estou lendo com muito carinho aqui tudo que vocês escreveram para mim. O José do Carmo, esse é um grande amigo lá de Ubá, de Minas Gerais, um batalhador. Ridan Augusto, Veslaine Vieira, Vanessa, com W, Lauane Michel, deve ser Michele, não sei, está abreviado, Jamile, Lauana de novo, a Zélia,
a Jéssica. Olha, muito obrigado, viu? Vocês são muito bacana, mandaram aqui coisas muito bonitas que eu vou ler agora com calma. Obrigado. Ari Florian também mandou. É isso aí, gente. Obrigado. Boa noite, pessoal. Um grande abraço a todos, viu? E se Deus quiser, até o final do ano a gente tem que se encontrar. Se Deus quiser. Pessoalmente. Adorei. Um abraço, pessoal. Fica com Deus, viu? Tchau. Tchau, obrigado. Tchau, Dado. Obrigada. Tchau.